Olá, amiguinhos! Vamos lá para mais um dia de aula. Hoje vamos trabalhar a disciplina de História com o conteúdo Movimentos Sociais, livro de didática Brincando com História, página 41 a 46. Então, peguem o livro didático de vocês de História para acompanhar esse conteúdo junto com a tia Joana, tá bom? Vamos lá! Os movimentos sociais na República Oligárquica. Aí na página 41, tá bom? Durante as primeiras décadas da República, muitas pessoas mostraram-se descontentes com a situação em que viviam. Essa insatisfação motivou o surgimento de movimentos sociais em diversas regiões do Brasil. Então, a insatisfação do povo brasileiro nesse período levou a população a se revoltarem. Então, nós vamos conhecer vários movimentos dessa época. Vamos estudar. Crianças, nós vamos estudar nessa unidade a Comunidade de Canudos. Vamos ver também a Revolta da Vacina, 1910, a Revolta da Chibata, 1910, o Conflito do Contestado, 1912 e 1916, a Greve Geral de 1917 e o fim dessa República Oligárquica. Então, nós vamos ver cada uma dessas revoltas aí. Então, vamos seguir juntos aí. Vamos começar com a Comunidade de Canudos. No interior da Bahia, entre 1877 e 1897, milhares de pessoas seguiam Antônio Conselheiro, homem que falava sobre a Bíblia e os valores cristãos. Em 1893, Conselheiro e seus seguidores fundaram uma comunidade conhecida como Arraial do Belo Monte. Lá, os moradores cultivavam alimentos e criavam animais para o próprio consumo, sem que o governo ou os ricos fazendeiros interferissem diretamente na vida deles. O arraial, que também foi chamado de Canudos, cresceu rapidamente e chegou a ter milhares de habitantes, o que gerou descontentamento de membros da igreja, fazendeiros, representantes do governo, que viam na comunidade uma ameaça a seus interesses. Com isso, os sertanejos foram acusados de tentar restaurar a monarquia e tornaram-se alvos de ataques de tropas enviadas pelo governo republicano. Os conflitos iniciaram-se em 1896 e, após 4 expedições militares em 1897, a comunidade foi destruída e grande parte de seus moradores foi morta. Então, essa foi a primeira revolta dessa época. Tá? Antônio Conselheiro, ele criou essa comunidade de Canudos. Lá eles eram reservados apenas para seus seguidores, que eles plantavam, cultivavam para seu consumo. Só que, como os republicanos não gostaram dessa situação, porque poderiam prejudicar eles, porque essa comunidade foi crescendo, eles começaram a entrar em conflitos com a comunidade de Canudos, gerando uma batalha, vamos dizer assim, tá? Então, esse conflito, a comunidade de Canudos foi destruída devido a esse conflito, tá bom? Então, vamos seguir para outra revolta. A Revolta da Vacina. Vamos entender o que foi a Revolta da Vacina. Ao assumir o cargo em 1902, o presidente Rodrigues Alves tinha como meta a reforma urbana do Rio de Janeiro. A modernização começou com a construção de largas avenidas e prédios de 5 ou 6 andares. Para tanto, famílias inteiras que moravam em cortiços ficaram desabrigadas. Uma das justificativas para essa grande reforma era o fato de que, na época, as ruas estreitas da cidade, sujas e sem tratamento de esgoto, facilitavam a proliferação de doenças, como febre amarela, a peste, a varíola e a tuberculose. Para combater as doenças, foi chamado o médico Oswaldo Cruz. Ele e a sua equipe
tomaram algumas medidas sanitárias, como a remoção de lixo, o uso de raticidas e o combate aos mosquitos transmissores de febre amarela. A fim de eliminar a varíola, era necessário vacinar a população. Assim, o governo iniciou uma campanha de vacinação obrigatória, mas muitas pessoas ainda não conheciam bem o funcionamento das vacinas e ficaram desconfiadas quanto a seus benefícios. A falta de esclarecimento e a forma agressiva com que a vacinação foi imposta levaram a população a rebelar. Em novembro de 1904, durante cerca de uma semana, ocorreram diversos confrontos entre a população e os representantes do governo. Então, a revolta da vacina foi uma onda de conflitos. Por quê? Porque devido à falta de saneamento básico naquela época, surgiram várias doenças, pestes, e foram criadas vacinas. Só que o povo, por ser leigo, eles começaram a desconfiar daquelas vacinas e começaram também os conflitos devido a essa falta de conhecimento, digamos assim. E aí se foi mais uma crise. Agora nós vamos falar da revolta da Chibata. A revolta da Chibata, 1910. No início do século XX, os marinheiros brasileiros viviam sob péssimas condições de trabalho. O soldo era muito baixo, a alimentação era deficiente e o trabalho era excessivo. Além disso, eles frequentemente eram punidos com castigos físicos, principalmente com o uso da chibata. Por essas razões, a insatisfação dos marinheiros era grande. Essas más condições motivaram o início de uma rebelião em 22 de novembro de 1910. No Rio de Janeiro, após o marinheiro receber castigo de 250 chibatadas diante de todos os presentes no navio. Liberados por João Cândido Felisberto, os marinheiros tomaram embarcações e ameaçaram bombardear a capital se algumas de suas exigências não fossem atendidas. A principal delas era o fim das chibatadas como castigo. Depois de várias negociações, o presidente Hermes Fonseca decretou o fim da chibatada como castigo no dia 27 de novembro de 1910. Primeiro vamos entender o que é uma chibata, se você não conhece. É uma vara fina e comprida utilizada para bater. Tá? Então, como os marinheiros tinham soldo, gente, soldo era o salário dos militares, tá? Como os marinheiros tinham salários muito baixos, eles eram castigados por qualquer situação, eles também resolveram se rebelar, porque ninguém gosta de ser agredido numa situação dessa, né? Além de trabalharem muito, ganharem pouco, ainda serem castigados, e aí eles se rebelaram. E essa revolta foi conhecida como a Revolta da Chibata. O conflito do contestado. Está na página 44. Vamos entender o conflito do contestado. A questão do contestado envolveu conflitos pela disputa de terras no estado do Paraná e de Santa Catarina. No início do século XX, a tensão teve início quando o governo cedeu terras para a construção de uma estrada de ferro na região. Por conta disso, muitas pessoas foram expulsas de suas terras. Em condições difíceis, encontraram esperança na formação de povoados sob a liderança de monges. Um deles, José Maria, defendia a ideia de um governo independente na comunidade em que vivia. Isso desagradou o governo republicano, que passou a enviar tropas para combater os habitantes das comunidades do contestado. Os primeiros combates aconteceram em 1912.
resultaram na morte de José Maria em 1916, após muitos conflitos. Desculpa. A comunidade foi destruída e várias pessoas mortas. Então, gente, a revolta do contestado foi quando eles começaram a se revoltar por querer terras, distribuição de terras. Se vocês observarem, desde o início, cada revolta está acontecendo em uma localidade do Brasil, tá? Já foi São Paulo, Paraná, Santa Catarina, tá bom? Então, veja como atingiu praticamente os pontos diversificados do país aí. Então, vamos para a próxima. A Greve Geral de 1917. No ano de 1917, aconteceu em São Paulo uma grande greve que envolveu várias categorias profissionais. Os trabalhadores urbanos reivindicavam melhores salários e condições de trabalho. Logo depois, essa greve ganhou a adesão dos trabalhadores de outros estados do Brasil. Afinal, boa parte dos patrões cederam às reivindicações dos trabalhadores e concordaram com os reajustes salariais. Então, em São Paulo, os trabalhadores estavam descontentes com seu salário, com as suas condições de trabalho. Então, essa foi a primeira greve no Brasil, a Greve Geral de 1917, que não atingiu somente São Paulo. Outros estados também, devido à mesma situação, eles aderiram à greve. E muitos conseguiram com que os patrões cedessem às suas reivindicações. Então, a greve foi um sucesso na época. O fim da República Oligárquica. Depois de tantos conflitos, né? Vamos ver o que aconteceu com a República Oligárquica para chegar ao fim. O Washington Luiz governou o Brasil entre 1926 e 1930. Nesse período, a economia sofreu os impactos de uma grande crise econômica, que se iniciou nos Estados Unidos em 1929 e logo chegou a outros países. Além disso, o presidente enfrentou problemas políticos, pois acabou com a política do café com leite. Na eleição presidencial de 1930, quando optou por apoiar a candidatura do paulista Júlio Prestes, a escolha gerou descontentamento dos políticos mineiros, que apoiaram Getúlio Vargas para a presidência, iniciando assim um movimento que provocou revoltas no país. Apesar de ter vencido, Júlio Prestes não tomou posse, pois devido às revoltas, as Forças Armadas forçaram o Washington Luiz a deixar a presidência e apoiaram a posse de Getúlio Vargas. Então, assim chegou o final da República Oligárquica, devido à crise política, crise econômica no nosso país. Os políticos que eram aliados começaram a se desfazer a aliança e foram cada um para o seu lado. Cada um foi apoiar candidatos diferentes. E assim chegou ao fim a nossa República Oligárquica, tá? E quem ficou na presidência, tomou posse no final da República Oligárquica, foi Getúlio Vargas. E na próxima unidade nós vamos trabalhar sobre a Era Vargas, tá? Que é todo o processo de governo de Getúlio Vargas. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa aula de história. Falamos um pouquinho de cada revolta. Eu vou deixar um vídeo também para vocês observarem, entenderem como ocorreu cada revolta. Em seguida, vocês vão fazer as atividades das páginas, tá? Das páginas sugeridas aí no slide, que é até a página 46, ok? Cada revolta tem uma perguntinha embaixo e vocês vão responder de acordo com o que vocês entenderam. Qualquer dúvida, vão lá na sala virtual, tirem as suas dúvidas, comentem que a tia Joana vai estar tirando a dúvida de cada um, tá bom? Beijo, bom estudo!